bloqueio do quadrado lombar é um bloqueio dos nervos intercostais da parede abdominal que providencia analgesia para uma variedade de procedimentos, abdominais e não só. Neste vídeo discutiremos a anatomia, sonoanatomia e técnica para abordar o bloqueio do quadrado lombar, assim como algumas dicas para a sua realização com sucesso. O músculo quadrado lombar vai desde a crista ilíaca até à 12ª costela, com inserções mediais para as apófises transversas lombares. Localiza-se anteriormente ao músculo eretor da espinha e posteriormente ao músculo psoas major. Os ramos ventrais dos nervos torácicos inferiores percorrem a superfície anterior, pelo que a administração de anestésico local a esse nível, no espaço entre o psoas e o quadrado lombar, vai anestesiar os nervos responsáveis pela inervação da parede abdominal. Neste corte transversal da parede abdominal, observamos o músculo transverso abdominal, juntamente com os músculos oblíquo interno e externo e latíssimos dorsal superficialmente. Adjacente às vértebras, encontramos o músculo eretor da espinha, posteriormente, o músculo psoas major junto ao corpo vertebral e o músculo quadrado lombar, que se estende lateralmente até à ponta da apófise transversa. Os ramos ventrais dos nervos torácicos inferiores passam entre o músculo psoas e o quadrado lombar, cruzando depois a superfície anterior do quadrado lombar até entrarem no plano do transverso abdominal, vulgo TAP. Isto dá-nos várias oportunidades de bloquear estes nervos, e as 3 abordagens mais comuns recebem o seu nome consoante a sua relação com o músculo quadrado lombar. A abordagem lateral, muito similar ao bloqueio TAP, consiste em administrarmos anestésico local no bordo lateral do quadrado lombar. A abordagem posterior tem como alvo o plano facial posterior ao quadrado lombar, com o intuito do anestésico local possivelmente se dispersar anterior e medialmente. E por fim, a abordagem anterior, que aborda o plano facial entre o quadrado lombar e o psoas major. Embora existam prós e contras, a abordagem que nós preferimos para cirurgia abdominal é a anterior. Na nossa experiência, esta é a que produz uma dispersão cefálica mais extensa do anestésico local e a que globalmente tem os melhores resultados das 3. Outros nomes utilizados para esta abordagem são QL3 ou bloqueio do quadrado lombar transmuscular. Uma das razões para o sucesso do bloqueio do quadrado lombar por abordagem anterior é o facto do anestésico local se dispersar cefalicamente e até ao espaço paravertebral a nível torácico baixo, através do arco lombocostal. Nesta imagem, aumentamos a transparência do músculo psoas e podemos ver o espaço delineado a amarelo. Isto permite o bloqueio abdominal mais alto e contribui para a analgesia visceral após bloqueio simpático torácico baixo. O bloqueio do quadrado lombar é um bloqueio de volume e 30 ml de anestésico local diluído, de cada lado, devem ser suficientes para obtermos bloqueio sensitivo de quase toda a parede abdominal anterior e lateral, assim como algum bloqueio visceral. Usamos este bloqueio para cirurgias abdominopélvicas em que é necessária uma ampla cobertura do abdômen, como na cirurgia coloretal, cesariana, prostatectomia, nefrectomia e procedimentos ginecológicos. É também um bom bloqueio para cirurgia robótica, em que existem múltiplas portas de entrada dispersas por vários quadrantes. Por fim, dado que este bloqueio também atua a nível dos ramos de T12 a L1, já foi usado para cirurgia da anca. É facilmente realizado com o doente sentado ou em decúbito ventral, embora se realize mais frequentemente em decúbito lateral, para maior ergonomia e conforto do doente. Uma sonda curvilínea é colocada posterolateralmente no abdômen ao nível das cristas ilíacas, e a sonda deve ser rodada de forma a que o feixe ultrassonográfico aponte em direção à coluna do doente. A agulha é introduzida a nível do bordo posterior ou medial da sonda, podendo ambos os lados ser bloqueados nesta posição, sem necessidade de rodar o doente. Aqui está uma imagem típica para um bloqueio do quadrado lombar, com o feixe dirigido obliquamente para as estruturas paraespinhais. Vemos o músculo quadrado lombar estendendo-se lateralmente ao longo da apófise transversa, com o psoas profundamente a ele. O quadrado lombar assemelha-se a uma bandeira hasteada no poste que é a apófise transversa. Mais anterior e profundamente visualizaremos o movimento do retroperitoneu. Às vezes podemos observar o rim que aparece e desaparece na imagem. Obviamente, uma zona onde não queremos ir. O plano facial alvo é normalmente muito brilhante, dada a sua posição perpendicular aos feixes de ultrassom. Avançamos a agulha de medial ou posterior. A nomenclatura deste bloqueio evoluiu e tornou-se algo controverso. Talvez seja a forma a falar, mas este bloqueio devia chamar-se Porterhouse, em honra do bife a que tanto se assemelha. Por termos que lidar com uma variedade de formas e tamanhos corporais, é mais prático utilizarmos pontos de referência ósseos para iniciar o nosso scan.
Aqui estamos na linha média posterior e conseguimos identificar a sombra da apófise espinhosa. À medida que nos deslocamos lateralmente, visualizamos o processo articular, seguindo-se a protusão lateral que é a apófise transversa. A sonda é rodada de forma a que o feixe aponte diretamente para a zona paraespinhal, dando-nos uma excelente vista do nosso posto de bandeira, a apófise transversa, da bandeira hasteada, o quadrado lombar, e do psoas major, profundamente a essas duas estruturas. Ok, então vamos ver o bloqueio. Vemos a agulha a entrar e atravessar o músculo eretor da espinha, seguido do quadrado lombar. Depois de sentirmos o pop da face profunda do quadrado lombar, uma injeção teste é efetuada, que mostra que nos encontramos no plano certo à medida que o músculo psoas é empurrado e afastado do quadrado lombar. Podem ver o anestésico a dispersar-se no espaço potencial que estamos a criar, entre o quadrado lombar e o psoas. Há alguma dispersão lateral, mas os músculos pouco complacentes desta zona vão contribuir para que haja uma distribuição predominantemente cefálica. Podem ver o conteúdo retroperitoneal a movimentar-se com a respiração, imediatamente lateral à posição da agulha. É importante garantirmos que a ponta da agulha está entre o quadrado lombar e o psoas, e não entre o quadrado lombar e a gordura retroperitoneal, para que o bloqueio seja eficaz. Como vemos aqui, o anestésico local separou os dois músculos eficazmente. Para terminar, algumas dicas para o sucesso de um bloqueio do quadrado lombar. Primeiro, apesar de nos guiarmos pela identificação da apófise transversa para a identificação do músculo quadrado lombar, não vamos querer essa estrutura óssea no nosso caminho. Um pequeno shift cefálico da nossa sonda vai deslocar a apófise transversa para fora do nosso trajeto, deixando-o desimpedido até ao alvo. Segundo, já houve alguns casos de fraqueza do quadricípite após bloqueios do quadrado lombar, por provável administração de anestésico dentro do músculo psoas, que resultou num bloqueio do plexo lombar. Uma forma de o evitar é o uso da neuroestimulação, para confirmar o nosso posicionamento com correntes de 1 a 1,5 mA. À medida que atravessamos os músculos eretor da espinha e quadrado lombar, a corrente vai causar contração das suas fibras por estimulação direta, e assim que atravessamos completamente o quadrado lombar, estas pequenas contrações vão parar. Se nesse momento o psoas começar a contrair, é porque avançamos demasiado a nossa agulha. Retiramos lentamente até que toda a atividade muscular pare e nesse momento sabemos que temos a ponta da agulha no plano facial correto. Por fim, podemos identificar o músculo quadrado lombar ecograficamente através de um scan lateral, que começa anteriormente no abdômen. Aqui visualizamos o fim dos músculos TAP e o músculo quadrado lombar encontra-se profundamente ao oblíquo interno. Esta estratégia é melhor para abordagens laterais e posteriores, pois o plano entre o quadrado lombar e o psoas não vai ser tão brilhante nestes cortes. Em doentes desafiantes é particularmente importante o uso de referências anatómicas ósseas.